Características gerais das algas. Olha só, primeiro aqui, unicelulares e pluricelulares. Unicelulares, pois uma única célula pode ser classificada como um ser vivo. E pluricelulares, porque eles podem ser compostos de várias células semelhante a nós. São microscópios ou macroscópios. Microscópios só poderiam ser vistos através de microscópios bem minúsculos e macroscópio não pode ser visto a olho nu porque já tem um tamanho bem grande. A coloração variável. Vivem em diversos tipos de ambiente, lago, rio, solos úmidos, casca de árvore, mas principalmente em oceanos. São os principais seres fotossintetizantes do ecossistema aquático e corresponde à base da cadeia alimentar desse ambiente. São os principais componentes do fitoplâncton, o conjunto de organismos microscópicos fotossintetizantes adaptado a passar parte ou todo o seu tempo da sua vida em suspensão em águas abertas, oceanos ou continentes. Seu filo são classificados como clorofita, cloro verde, fico, algas. Isso daí vem do grego, de origem grega, unipluricelulares, marinho, dulcicolas e terrestres. São bem parecidas com os vegetais, clorofítulas, né? Caratenas, chatolfítulas e celulose. Podem viver associado mutualismo com os fungos ou endossimbiose em células animais. Reproduzem de forma assexuada e sexuada. Exemplo, né, nós temos o alface do mar, uva lactuca. As algas são importantes na indústria, na fabricação de adubos, fabricações de alimentos que vão fazer a fabricação de sorvete, nem são utilizados como matéria-prima, o chocolate, pudim, o sushi, a fabricação de cosméticos, sabonetes, creme, farmacêutico, na fabricação de meio e cultura de cápsulas para medicamentos, supositórios, como um exemplo, ou fotossintética, são as principais responsáveis pela oxigenação do planeta, produzem matéria orgânica para serem incorporada à cadeia alimentar. Só retornando nessa questão aqui da oxigenação do planeta, elas são responsáveis aproximadamente por 90%, gente. Climática. Auxilia na manutenção da temperatura do planeta, pois utilizam CO2 no processo de fotossíntese. Classificação das algas. As algas são classificadas em 3 tipos diferentes. Esses tipos vão ser a partir do pigmento fotossintetizante, do tipo de substâncias reversas energéticas e da constituição da parte celular. Tabelinha aqui da classificação da eugenofitas. São unicelulares, flageladas, né? Ou seja, possui aquele rabinho ali semelhante das células. Habitam o seu habitat geralmente são dulcicolas. Constituem parede celular? Não. São sem paredes celulares. A pigmentação dela vai variar um pouquinho de acordo com a luz, mas a pigmentação dela pode ser laranjada ou amarelada. A substância de reserva são óleos, principalmente paramilos. A reprodução dela é assexuada por divisão binária, então vai haver divisão automaticamente da célula, ok? Em 2 partes, formando sempre o par. A importância podem ser autotrófitas e heterotófitas, depende da luminosidade dela. Observações: possuem vacúolos pulsatíveis, né?
que com isso acontece o equilíbrio osmótico, possui ocelas, estímulos, orientações que eles vão direcionar ela através da luz. Crisofitas ou baciláriofitas, diatomáceas, cuidado com essas daqui, são consideradas algas douradas. Elas têm a organização celular delas predominantemente unicelular, tá bom? Os habitats dela, em diversos meios de ambiente, mas elas são predominantemente na vida marinha. Constituição da parede celular. A parede celular é composta por sílicas denominadas fruttulas. Depois que a água morre, as carapaças delas, certo? Silicosas, passam a ser chamadas de diatómitos. Pigmentos. Gente, a pigmentação dela predominantemente é marrom. Marrom um pouquinho dourado, sem brilho, é a pigmentação dela principal aqui. A substância de reserva, óleos e leucocinas. A reprodução também continua sendo assexuada por divisão binária, só que também ela acontece a reprodução sexuada, né? Quando vão estar se unindo dois seres aí para a reprodução, com a formação de gametas, né? Importância: produção de O2, base da cadeia alimentar marinha. Muitos seres se alimentam dessas algas aqui. Observação: diatômitos são utilizados na indústria para a fabricação de tijolos, filtros, creme dentais, abrasivos, nos polidores de metais. Pirofitas dinoflageladas, algas de fogo. Essas daqui são bem interessantes, que eu vou estar falando um pouquinho dela depois, fechando, complementando essa parte aqui. Elas são principalmente unicelulares e bifrageladas. O habitat dela, a grande maioria, é marinha. Poucos são dulcicolas. Constituição da parede celular. São placas de celulose rígidas, também chamadas de tecas. O pigmento, a clorofila delas, elas têm uma clorofila de pigmentação marrom e avermelhada, principalmente. A reserva delas são amido e glicerol. Já mudou um pouquinho aqui, que elas já não são de óleo, né? Apesar que o glicerol aí é uma composição aí que se aproxima disso. A reprodução dela é assexuada por divisão binária ou sexuada com formação de gametos. Importância: mares vermelhos e bioluminosidade. Essa bioluminosidade eu vou estar mostrando ela para vocês aqui de um jeitinho interessante. Observações: os mares vermelhos é um fenômeno de intensa proliferação de algas, espécies de dinoflageladas, os quais liberam a água grande quantidade de neurotoxinas que causam a morte de peixe, além de permanecerem acumuladas no tecido de animais filtradores, como os moluscos. Se esses animais fossem ingeridos por outros vertebrados, podem causar paralisia ou até mesmo a morte. Gente, esse fenômeno da água vermelha aqui, isso daí vai acontecer um distúrbio, né, dessas algas. Esse distúrbio aí, de repente, pode acontecer por causa do estresse marinho delas. Isso não é algo constante, né?
Mas é algo muito perigoso, até mesmo principalmente aos peixes, porque eles vão acabar sendo mortos ali, pequenas vida marinha também vão acabar sofrendo aí com esse fenômeno delas. Feofitas, algas pardas, são pluricelulares. Essas algas aqui, elas são bem parecidas com plantas mesmo. O habitat dela geralmente é marinho. Fitoriais rochosos vão ficar ali bem próximo das rochas mesmo, grudadas. De repente, parte delas vai estar grudada mesmo nas rochas. A pigmentação dela vai variar um pouco da pigmentação verde, de uma pigmentação mais parda. A reserva dela principais vai ser óleo, manitossol e lamanarina. A reprodução dela é assexuada por divisão binária das algas unicelulares, ou por fragmentação, ou por exploração de algas pluricelulares. Pode ocorrer alteração nas gerações aí delas também. A importância em cosméticos, na fabricação também de sorvete, é utilizado aí na matéria-prima. Observação: formas de talos filamentosas que podem atingir vários metros de comprimentos. Os alginatas são substâncias viscosas muito utilizadas na indústria, na fabricação de papel e para estabilizadores em sorvetes e cremes dentais.